Abra sua Bíblia. Na segunda carta de Paulo, ele escreveu aos Timóteos, a Timóteo, 2 Timóteo, escreveu a Timóteo a sua segunda carta. O capítulo é o último capítulo, capítulo de número 3, né? Timóteo 3, 4, correção, 4. Nós vamos ler apenas os versículos 7, apenas o 7, tá bom? Apenas o 7. Apenas o 7. Timóteo, 2 Timóteo 4, apenas o versículo 7. Dá para projetar aqui, por favor, David? Apenas o 7 nós vamos ler todos juntos. Eu já preguei sobre esse texto, eu não sei se é aqui, já falei alguma coisa sobre esse texto, mas não sei se eu preguei no domingo à noite sobre esse texto. Eu lembro que numa terça eu falei, não sei se no domingo à noite. E já preguei em outro canto sobre esse texto. Eu quero pregar novamente sobre esse texto, mas eu quero falar outras coisas que no meu coração veio nessa semana, e eu penso não ter falado ainda quando eu preguei sobre esse texto, ainda que eu preguei esse texto nos lugares também, o que eu vou falar hoje. Eu queria convidá-los nesse instante a abrir e ler comigo. Todos juntos, vamos lá? Todos juntos? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. As mulheres, bem bonito, porque as mulheres normalmente, elas leem um pouco mais fraco do que os homens, né? Para não dizer o contrário, né? As mulheres normalmente não precisam nem ensaiar e conseguem ler melhor do que os homens. As mulheres aí, por favor, bem bonito. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Olha aí, agora os homens ouviram, agora a gente se preparou, vocês se aqueceram, nós vamos falar agora. Vamos lá, os homens. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Tem que aplaudir. Só o senhor, né? Toda a igreja, vamos lá. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O versículo seguinte diria assim, ó: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Esse texto, você sabe, que o apóstolo Paulo escreveu no findar da sua vida. Quando ele escreve essa carta para Timóteo, ele já sabe da sentença que foi decretada para ele. E ele sabe até qual será a sentença. Na outra vez que eu preguei aqui, eu falei, no estudo da terça-feira, eu falei sobre isso. Hoje eu não vou falar. Quero contextualizar vocês sobre o texto, mas não vai ser sobre isso que eu vou falar basicamente. Eu quero só introduzir com o que essa carta tem na sua introdução, qual foi a motivação da carta. Quando Paulo manda essa carta, a sentença já está decretada. Ele sabe que vai ter a cabeça decepada, a sentença já saiu. Ele sabe que tem um dia marcado, onde aquele cara encapuzado vai vir e vai cortar a cabeça dele. Ele já sabia disso. E ele, sabendo já disso, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quais são os verdadeiros heróis da fé? Quem são os verdadeiros heróis da fé? Os verdadeiros heróis da fé foram aqueles que viveram pela fé. Os verdadeiros heróis da fé foram aqueles que viveram pela fé. Eles entenderam, e eu vou constantemente estar fazendo pergunta a vocês, para a gente meditar nesse texto. Eles entenderam o propósito de Deus na vida deles. E se submeteram aos processos para entender que o grande sucesso na sua vida, certo? Não se realiza a partir daquilo que eles fazem ou fizeram, e nem na minha vida e nem na sua. O grande sucesso na nossa vida não está no fato daquilo que a gente fizer, e eu acrescento aqui, ou deixar de fazer. Não está. O grande sucesso da nossa vida não é esse. Até porque não adianta você realizar muito, chegar no final da sua vida com a vida incompleta e mal resolvida. Preste atenção no que estou dizendo para você. Não adianta você chegar no final da sua vida de forma incompleta e mal resolvida. E eu digo para vocês, ainda vai haver pessoas, mesmo sendo crente, que vai chegar no fim da vida com a vida incompleta e mal resolvida. E à medida que a gente vai estudar esse texto, eu quero que vocês entendam a mensagem que eu quero trazer para vocês por meio do Espírito Santo de Deus.
Por isso é que quando Paulo diz, lá na carta que nós lemos, completei a carreira. Por que ele diz que completou a carreira? Porque a carreira minha e a sua carreira é uma carreira de lutas. Quem disser que ser crente é fácil, está mentindo. Porque não é fácil. É muito difícil. A nossa vida é uma vida de constante luta, constante luta. A gente enfrenta a luta todo dia. A gente enfrenta a batalha todo dia. A gente enfrenta conflitos todo dia, perseguição todo dia, injustiça todo dia. Ainda muito mais num mundo como esse que a gente vive, onde a gente vê a injustiça prevalecendo. Onde a gente vê as pessoas que se esforçam, não conseguem crescer. E as pessoas que se esforçam, às vezes, não conseguem chegar lá. Eu não estou falando na dimensão espiritual, estou falando na dimensão do mundo. Aquele que se esforça, às vezes, não consegue chegar lá. E aquele que não se esforçou, chega lá. Por causa de quê? Por qual motivo? Porque nós vivemos num mundo corrompido. E os valores estão invertidos. A nossa luta tem que ser bem lutada, desculpa a expressão. Não é ganhar a luta. O segredo aqui não está em você ganhar a luta. Até porque muitas vezes você vai lutar e você vai perder. Quer ver um exemplo? Aquele crente ou aquela crente que lutou contra um câncer e morreu. Aquele crente que se esforçou ao máximo e foi fazer uma prova e não entrou naquele emprego. Aquele crente ou aquela mulher de Deus que, tendo construído tudo, de repente vem um homem mau, alguém que não tem escrúpulos e retira tudo dele e rouba e ele perde. Um crente que muitas vezes tem outras situações que o acercam e o assolam, e ele passa por aquela situação. Aqui, na ideia de completar a carreira, não significa ter as lutas e vencer as lutas. Não significa isso. Significa tão somente lutar. Completar a carreira significa lutar. E não é lutar de qualquer forma. Não é lutar de qualquer maneira. Porque lutar na vida cristã é viver o processo. No propósito que Deus tem na nossa vida, há um processo. E às vezes se subdivide em vários processos na nossa vida. Então, tudo que Deus quer, tudo que o Pai Celeste deseja para você e para mim, é que a nossa fé seja aperfeiçoada nos desafios. Preste atenção. Os desafios que vêm sobre a nossa vida, eles vêm para a nossa fé ser aperfeiçoada. Em cada luta, a nossa fé ser aperfeiçoada. Quando o salmista, no Salmo de número 23, no versículo 4, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Existe um momento da nossa vida em que a gente tem que apenas andar. Não adianta você se apressar e querer correr, mas só andar. Eu lembro da figura daquele pastor que pegou um táxi para ir ao centro, e quando ele pegou o táxi para ir ao centro, quando ele chegou no táxi, que ele desceu do táxi, que pagou o táxi, que ele desceu, começou a cair um sereno fino, e ele ainda tinha mais ou menos uns 50 metros para chegar no canto que ele iria, e ele pensou em correr, e ele disse: se eu for correndo, eu posso escorregar, posso me machucar, quebrar uma perna, um braço, então eu vou nesse sereno andando até lá. E tem muitas vezes na nossa vida que, diante das circunstâncias que se apresentam para nós, são as lutas, as batalhas, a gente tem que andar. Por isso que o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E esse vale da sombra da morte, ele é escuro. Aquele vale da sombra da morte, que era a figura que ficava entre Jerusalém e Jericó, aquele vale era um vale extremamente escuro. E o salmista diz: ainda que eu ande, ele não diz que eu corra,
Às vezes, na nossa pressa para resolver os problemas, a gente quer correr. E o correr pode nos trazer prejuízos maiores do que aquele que a gente está enfrentando. Então, a gente aprender a andar por esse vale, tá certo? Para que no fim, eu e você nos tornemos uma pessoa completa, em quem não falta coisa alguma. Por que é que tem gente que se dá por completo na obra de Deus, e quando sobrevém uma aflição, quando sobrevém sobre a sua vida uma grande aflição ou perseguição, ele se pergunta: o que é que está passando? O que é que está acontecendo comigo? E a pergunta muitas vezes minha e sua é: por que é que eu tenho me dado tanto na obra de Deus? Por que é que eu tenho pregado o evangelho? Eu tenho me esforçado para cuidar da igreja? Por que é que eu tenho me esforçado no departamento? Por que é que eu estou passando por isso? Por que é que vem essa enfermidade na minha casa? Por que é que se vê essa luta na minha vida conjugal? Por que é que vem essa luta no meu trabalho? Por que é que vem essa aflição na minha vida? Por que vem essa dificuldade? Não entende por que é que vem. Essa pessoa não está compreendendo o processo. Esse ser humano não está compreendendo o processo. Ela está focando naquilo que está fazendo. Porque, para ela, o que Deus deseja e anseia na vida dela, como propósito, é o que ela faz para Deus, e não é. Quando eu e você nos encontramos nessa situação, de nos dar por completo na obra do Senhor, sem medida, e vem a aflição sobre a nossa vida, e a gente levanta esse questionamento, é porque a gente está achando que o propósito de Deus na nossa vida é que a gente faça aquilo que está fazendo. Então ele tem a obrigação de nos proteger e guardar e que aquilo não venha sobre nós, porque a nossa mentalidade acerca do que a gente faz está errada. Porque o propósito de Deus para a nossa vida não é aquilo que a gente faz para a obra dele. Não é. Porque se fosse, ele mesmo faria. Eu um dia fiz uma pergunta aqui, pregando à noite, eu perguntei para você: quando um pai, ou até uma mãe na cozinha, quando uma mãe na cozinha manda a filha de 6 anos, 7 anos, lavar uma panela para ela, aquela mãe imagina honestamente que aquela criança vai fazer aquilo bem? Sem dúvida que ela tem certeza que a criança não vai fazer. Mas por que é prazeroso para a mãe? Porque a mãe está instruindo ela na forma de fazer, para que um dia ela atinja e aprenda como fazer com perfeição aquilo. Porque se a mãe quisesse limpo, a mãe não dava ela fazer. A própria mãe faria. E ficaria limpo. Mas por que é prazer da mãe? Porque a mãe, nessa atitude também o pai, está formando no caráter do filho aquilo que ele deseja, ou a forma como ele deseja que ele alcance, como ele um dia seja. Do mesmo jeito é Deus na nossa vida. Quando eu e você fazemos algo, e mesmo assim vem aflição sobre a nossa vida, Deus está mandando uma mensagem para mim e para você. Não é o que você faz que é importante, porque eu poderia fazer isso por você. Não é o que você faz. Mas Deus está falando, é o que eu quero fazer. É o que eu desejo fazer. Então, a gente se depara com isso. A grande pergunta que pode vir na nossa cabeça, que da primeira afirmação que eu disse, que foi: os verdadeiros heróis da fé foram aqueles homens que viveram pela fé. Aí eu pergunto para você, então o que é viver pela fé? O que é viver pela fé? O que afinal de contas representa? Que eu e você vivamos pela fé. O profeta Abacuque declara: o justo viverá por fé. E Paulo, quando escreve uma carta, pega esse texto lá de Abacuque, e ele repete quando ele escreve a carta. Ele diz: o justo viverá por fé. Então, o que é viver por fé? Tem muito crente que vai chegar no final da vida com a vida incompleta, apesar de realizar muita coisa. Apesar dele realizar muita coisa, ele vai chegar no fim da vida com uma vida incompleta, uma vida inacabada. Tem muita gente que vai chegar no final da vida sem completar a carreira. Ele vai chegar no final da vida sem completar a carreira. Paulo diz:
combati o bom combate, completei a carreira. Ele não está dizendo aqui que todas as batalhas que ele teve, ele venceu. Ele não está falando isso. Ele não está dizendo, todas as batalhas que eu tive, eu venci. Ele não está falando isso. Ele está dizendo que eu completei a carreira. Eu concluí a carreira. Eu terminei a carreira. E mais, completei a carreira e ainda guardei a fé. Ele não só completou a carreira, como também guardou a fé. Então, o que seria completar a carreira? O que significa isso? Tudo o que Deus quer é que a sua fé seja aperfeiçoada, como eu já falei, a partir de quê? Dos desafios. Tudo que Deus quer na sua vida é que os desafios estejam aperfeiçoando você e fazendo de você uma pessoa melhor. Agora deixa eu responder a pergunta. Então, qual é o objetivo afinal? O que seria completar a carreira? O pastor falou o que não é completar a carreira. E o que é completar a carreira? Aqueles homens que eu falei, eles entenderam o propósito de Deus. Por isso que eles viveram pela fé e foram heróis, lá em Hebreus capítulo 11. Eles se submeteram aos processos para entender que o grande sucesso não é o que eles faziam, mas sim a pessoa que eles estavam se tornando. Completar a carreira na sua vida e na minha vida é eu compreender o que Deus quer fazer de mim, o que Deus quer fazer na minha vida. Não é o que eu vou deixar realizado. Fazer aqui na minha vida não é me capacitar de maneira que eu levante um templo, ou que eu faça uma grande congregação, com 12 mil membros. Não é isso. O que Deus quer trazer para a minha vida e para a sua vida é que na luta que você enfrenta, nas batalhas que você enfrenta, injustas às vezes ou não, perseguição ou não, é nisso que acontece na sua vida, Deus esteja fazendo de você a pessoa que Ele quer, ou seja, que você se torne quem Ele quer que você se torne. O completar a carreira é se tornar o que Deus quer. Por isso que eu digo, muitas vezes a gente não consegue atingir esse padrão, por quê? Porque quando a gente enfrenta uma luta, uma dificuldade, a gente vai se lamentar com Deus e vai reclamar, e ainda apresenta a Deus os nossos motivos, dizendo que, Senhor, eu tenho feito tudo na tua obra e tudo para ti. Não tem a ver com o que eu e você fazemos para Deus, tem a ver com o que Ele quer fazer na nossa vida, o que Ele deseja fazer na nossa vida. Por isso que Paulo diz, olha, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, ou seja, eu não venci todas as lutas, algumas vezes eu fui derrotado, em outras eu venci, mas ele diz, eu completei a carreira, eu terminei, eu fiz na minha vida, ou eu alcancei na minha vida, ou deixei-me alcançar por aquilo que Deus queria fazer na minha vida. Ou seja, o desafio da fé na minha vida me serviu para me moldar e para me deixar como Deus queria que eu fosse. Por isso que quando ele fala lá em Filipenses, no capítulo 4, ele diz, olha o processo que acontece na vida de um homem e de uma mulher que se deixa ser tratado por Deus, sarado por Deus, curado por Deus, restaurado por Deus, fortalecido por Deus e crescer diante de Deus. Ele diz, porque eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Porque eu aprendi a viver contente quando tudo está bem. Aprendi a viver contente quando tudo não está bem. Porque eu aprendi a agradecer a Deus quando eu tenho que comer em casa. Mas eu também aprendi a agradecer a Deus quando eu não tenho que comer em casa. Nota que o apóstolo Paulo, quando ele fala que aprendeu, ele está dizendo o quê? As lutas da vida, os desafios que ele ia enfrentando, iam fazendo com que ele se tornasse aquela pessoa que Deus queria que ele fosse. Quando você morrer, quando eu morrer, as pessoas não vão olhar para mim, para você, pelo que a gente deixar. Não vão olhar para mim, para você, pelo que você deixar. Ah, ele construiu isso financeiramente. Ele construiu isso naquela casa. Eles não vão, mas elas vão olhar, no fim das contas, quem era você, o que você se tornou antes de você morrer, em que estágio de vida você chegou. Se você chegou a ser uma boa mulher e um bom homem, que era exemplo para os filhos. Os filhos podem dizer, o meu pai, quando você vê o seu filho no futuro,
e você não existir mais, o seu filho não vai dizer assim, ó, o meu pai, quem foi meu pai? Meu pai foi aquele que tinha um carro do ano. Meu pai foi aquele que tinha um apartamento na beira-mar, que tinha um escritório. Ele não vai dizer isso. Os nossos filhos vão dizer o quê? O meu pai era um homem assim, e daquele jeito, e daquela forma, ele era essa pessoa honesta, ele era essa pessoa íntegra, era o que eu e você nos tornarmos é que vai ficar o legado para os nossos filhos e para as outras gerações. Não é o que a gente fizer. O que a gente fizer não importa, porque vai passar. Quando Paulo diz, eu completei a carreira, eu deixei, em outras palavras, Deus fazer na minha vida aquilo que era propósito de Deus fazer, e eu não fui obstáculo para que Ele fizesse. O que Paulo quer dizer é isso. Eu deixei Deus fazer na minha vida exatamente o que eu precisava que Ele fizesse. E muitas vezes a nossa grande luta é essa, porque a gente sofre, porque Deus quer fazer algo na nossa vida, e a gente não deixa Ele fazer. A gente fica sendo barreira para que Deus faça. A gente fica sendo obstáculo. Quando Jó perde tudo, e a mulher dele manda ele amaldiçoar Deus, Deus trabalhando na vida de Jó, já trabalhava, ele dizia, mulher, tu falas como louca, eu sei que o meu Redentor vive. Há um propósito nisso, ele se levantará, não é o que eu tenho ou o que eu deixo de ter. É o que de fato Deus quer fazer na minha vida. Ele entendia que ele estava passando aquela luta, aquele sofrimento, porque havia uma coisa que Deus queria fazer na vida dele, mas não era na vida financeira, não era na vida familiar, não era no relacionamento dele com a mulher, não era na relação financeira dele com os bens, não era, era o que Deus queria fazer no caráter dele, na personalidade dele, na vida dele como ser humano. Eu sei que o meu Redentor vive, ele vai fazer algo na minha vida, e a prova que ele faz, quando chega lá no capítulo 42, o que é que Jó diz? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, o que é tratado na vida dele? Não é a riqueza, porque Deus até restitui muito mais do que o que ele tinha, mas é o que Deus fez na vida dele como homem. O que Deus deseja fazer na sua vida como mulher, e na vida dos seus filhos como filhos, na vida da esposa como esposa, do marido como marido, é o que Deus deseja. Completar a carreira significa, em toda e qualquer situação da vida, Paulo está dizendo, eu me deixei ser tratado por Deus, ser forjado por Deus, eu deixei Deus fazer na minha vida o que Ele queria. Tanto é que Paulo é aquele que não fica se lamentando, nem fica reclamando do que ele tem ou do que ele não tem. Paulo não é aquele que fica reclamando das circunstâncias que vêm sobre a vida dele, porque, meu irmão, talvez não existiu e não vai existir nenhum missionário como Paulo. E ele poderia se lamentar, e ele poderia reclamar. Por que ele poderia reclamar? Ele reclamaria porque, como homem, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Na dimensão humana é o que nós fazemos. Eu tenho sido fiel a Deus, eu tenho feito a obra do Senhor com zelo, com dedicação. Por que isso está vindo sobre a minha vida? Meu irmão, porque não é sobre o que você faz, é sobre o que Deus quer fazer na sua vida. Não é sobre o que você está fazendo na casa de Deus ou o que você faz, não é sobre isso. Isso aí, o que eu faço aqui, pregando, se eu não estiver aqui, vai ter outro que faça. Se eu não for o pastor dessa igreja, vai ter outro pastor. Porque Deus não precisa de mim. Ainda que Deus me use como instrumento e use você, onde Ele quiser levar, e Ele usa como instrumento, Ele não precisa de mim. Não é o que eu faço, mas é o que Deus quer fazer. Quando Ele me trouxe para essa igreja, e trouxe a minha família para essa igreja, e trouxe você para essa igreja, não era o que eu e você viríamos aqui fazer, mas é o que Ele queria fazer na nossa vida quando Ele nos trouxe. O grande segredo da vida cristã é essa. O que é que Ele quer fazer na sua vida quando Ele trouxe você para cá? Você está deixando Deus agir na sua vida de maneira que você pode chegar e dizer, eu completei a carreira, por quê? Porque eu deixei Deus fazer na minha vida tudo que Ele queria fazer? Será que é isso que você vai dizer no fim da vida? Ou você vai no fim da vida se lamentar e dizer o seguinte, meu Deus, o Senhor queria fazer tantas coisas na minha vida, e eu não entendi, e eu não compreendi, e eu achei que Ele queria fazer outra coisa, e eu achei que Ele queria de mim era que eu fizesse isso ou que eu fizesse aquilo. Não é. É importante que façamos? Sim. É significativo que façamos? É. Ele gosta que nós façamos? Sim. Ele nos chama para fazer. Mas a grande questão não é essa. A grande questão é, você está deixando Deus fazer na sua vida o que Ele quer?
Você está olhando para as adversidades da vida e as aflições da vida como um processo na sua vida para completar o propósito que Deus tem para você, que o propósito não é o que eu e você fazemos, mas é o que Ele quer fazer na nossa vida? O propósito é esse. Por que é que pessoas, às vezes, morrem novas, crentes? Porque Deus completou na obra daquela pessoa o que tinha que ser feito. Não é que aquela pessoa fez o que era o tempo para ela fazer, não. Deus completou na obra dele ou dela o que Deus iria fazer. Deus completou. E a gente às vezes não quer entender isso. Por que aconteceu isso? Porque Deus completou a obra na vida daquela pessoa. O que Deus iria fazer naquela vida, Ele fez. E a gente não entende porque é que já partiu tão novo. Aí você pode dizer para mim, pastor, que se eu estiver muito velho é porque eu estou dando trabalho para Deus e não estou deixando Ele fazer? Eu diria que não é, mas que pode ser. Que não é, mas que pode ser. Pode ser, pode. Aí Paulo diz, combati o bom combate. Ele declara, na minha vida eu tive muitos combates. Eu combati todos eles. E o que é ser mais do que vencedor? Como mesmo Paulo escreve. Tem relação com esse texto. Eu combati os combates da vida. Eu não venci todos. Eu perdi alguns deles. Mas eu sou mais do que vencedor. Por quê? Porque em todos os combates que eu deveria entrar e que era a vontade de Deus que eu entrasse, eu entrei. Independentemente se eu venci o combate ou não. Mas como era a vontade de Deus que eu entrasse, eu entrei. Se vencendo Ele me ensinou, glória a Deus. Se perdendo Ele também me ensinou, glória a Deus. Mas eu entrei. E nisso eu sou mais do que vencedor, porque eu entrei. A vitória não está no fato de vencer os combates, mas no fato de ter entrado na luta. Não tem aquela canção, até de um cantor secular que diz, um campeão se mostra na derrota? Isso serve perfeitamente para o crente. O crente não se mostra vencedor em Cristo Jesus, não é só quando ele vence as lutas da vida. Quando ele perde um ente querido, que Deus levou com câncer, e o coração dele ficou aflito, e mesmo assim ele permanece de cabeça erguida, louvando a Deus. Ele se mostrou um campeão, mesmo na derrota. E a vida da gente é assim. Paulo entendia disso, por isso que ele diz, eu combati o bom combate. Eu entrei nas lutas que eu deveria entrar. Não ganhei todas, perdi muitas delas, mas eu entrei. E eu deixei nesse processo dessas lutas, que Deus tinha para mim alguma coisa, para fazer alguma coisa na vida, eu deixei esses desafios e forjando o meu caráter e mudando a minha vida. Eu deixei Deus ir fazendo na minha vida, por meio dos desafios, aquilo que Ele queria fazer. Eu deixei Ele fazer, por quê? Porque eu entrei para lutar. Fui derrotado, não importa, mas Ele fez o que Ele queria. Ele me ensinou com aquela derrota. Ele me ensinou com a vitória. Eu deixei Ele tratar na minha vida como Ele queria tratar. Eu não fui soberbo ou vaidoso no sentido de deixar eu fazer as coisas. Por que eu falo isso? Porque Paulo diz, eu combati o bom combate, ou seja, eu combati. Ele diz, eu completei a carreira. Eu cheguei até o fim. Por quê? Porque eu completei. Eu fui até o fim. Porque eu deixei Deus ir trabalhando na minha vida. E quando ele faz essa afirmação, ele chegou no fim da vida, ele diz, não é porque ele ia morrer, que ele diz, completei a carreira porque eu vou morrer. Não. Ele está dizendo, eu completei a carreira porque eu sei que chegou o momento de eu partir. Mas nesse momento de eu partir, há uma convicção no meu coração. Eu completei a carreira. Eu entendi o processo. Eu deixei Deus tratar a minha vida. Eu deixei Deus sarar minhas feridas. Eu deixei Deus mudar e forjar o meu caráter. Eu deixei Deus me mudar em tudo aquilo que eu precisava mudar. Como filho de Deus. Eu deixei Deus estar me formando aqui na terra, como Ele me criou na eternidade. E quando eu nasci, eu me desviei, porque eu já nasci no mundo pecador. Então a ideia aqui de completar a carreira, significa eu e você deixarmos Deus realizar na nossa vida o que Ele deseja, para que nós sejamos exatamente como Ele quer. Por isso que Ele diz, combati o bom combate, completei a carreira. E além de tudo isso, ele diz, e eu guardei a fé. Isso é uma consequência, sabe por quê? Porque quando Paulo faz essa declaração, ele está dizendo, tudo que Deus quer é que o Pai Celeste deseja para você e para mim, é a nossa fé aperfeiçoada no desafio, para que no fim eu e você nos tornemos uma pessoa completa,
em que não falta coisa alguma. E aqui não tem a ver com algo que é material. Não falta na minha vida, na sua vida, a obra do Criador que ele queria fazer. A ideia aqui é nós nos deixarmos ser tratados e trabalhados com Deus de maneira que ele faça na nossa vida o que ele deseja fazer. Aí a pergunta, pastor, isso é fácil? Não, isso é difícil. Porque muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade. E quando vem as situações difíceis, a gente faz aquela pergunta, por que é que eu estou passando por isso? Por que é que eu estou passando por essa luta? Que angústia é essa? Que dificuldade é essa? Se eu estou fazendo a obra do Senhor com tanto zelo, com tanta dedicação? Sim, mas não tem a ver com o que eu e você fazemos. Já falei, tem a ver com o que Deus quer fazer na sua vida. Enquanto você não compreender isso, enquanto eu não compreender isso, a gente vai ter dificuldade de aceitar as coisas acontecendo. Entenda, as coisas vão acontecer na minha vida e na sua vida, e sempre virão como desafio desse processo, para tornar você e eu pessoas como Deus quer que nós sejamos. Amém? Feche os seus olhos aí. Pai, no nome de Jesus, muitas vezes nós não entendemos as coisas. Nós não entendemos os acontecimentos, nós não entendemos as circunstâncias que nos cercam. Muitas vezes, Pai, nós não compreendemos, porque enfrentamos tantas lutas. Senhor, o Espírito Santo de Deus nos dê discernimento para, compreendendo, aceitar, e não compreendendo, também aceitar, e apenas, ó Deus, estar nesse processo em que o Senhor estará tratando a nossa vida, forjando o nosso caráter, mudando o nosso ser, segundo, ó Deus, a forma desejada por Deus, que já foi quando Ele nos criou na eternidade. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos crescer na Tua presença. Que essa palavra, Deus, nos ajude a compreender mais as circunstâncias que nos cercam. E como Paulo, Pai, nós possamos dia a dia aprender. E dia a dia ainda ir aprendendo para melhor servir ao Senhor. Sabendo que todas as coisas na nossa vida tendem a cooperar para o bem, para o nosso bem, para que o Senhor faça em nós aquilo que o Senhor deseja fazer. Ainda nós oramos por aquele pai que perdeu o filho, e aquele jovem também, Pai, esteve na reunião dos pastores, Pai, recentemente, Pai, e o Senhor o levou. Senhor, dá todo conforto ao pai daquele jovem, à mãe, à família, em nome de Jesus Cristo. Nós sabemos que a ordem natural é que primeiro vão os pais, depois os filhos. E nós sabemos que é uma dor muito grande um pai perder um filho, Pai, nós sabemos. Senhor, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo possa derramar o bálsamo, ó Deus, de Gileade sobre a vida daquela família enlutada e aliviar toda a dor que eles estão passando. No nome de Jesus, no nome de Jesus.